Boa noite a todos. Nós estamos começando nossa live hoje, dia 25/6/2025. A live hoje é com o debatedor Antônio Maria Claré de Gouveia. Ele é diretor da AMEI, professor, engenheiro civil, mestre, doutor e pós-doutor. Atua em resposta estrutural a incêndio, análise de risco de incêndio e segurança contra incêndio em sítios históricos e bens culturais. Perito de incêndio, consultor em engenharia de incêndio, orientador de mestrado e doutorado, 2 livros publicados e um livro em revisão para publicação. Ele é um diretor da AMEI, um grande amigo nosso aí, vai trazer grandes conhecimentos para a gente. A gente vai deixar a palavra para ele. No final, podem mandar perguntas no chat. No final, a gente também vai abrir perguntas no áudio, então podem anotar a dúvida de vocês, que a gente vai estar disponível para retirar elas. Claré, fica à vontade. Bem, Carol, antes de mais nada, tem jeito de botar o rosto de alguns participantes aí, pelo menos? É meu hábito de dar aula sem... Alguns estão com o vídeo aberto, você está conseguindo ver? Não. A tela está cheia ali do lado e aqui não está. Bom, pode ser que... Tem algumas pessoas aqui... Tem alguma outra coisa, né? Mas não tem... Vou tentar fazer isso. No decorrer da live aí para você. Tá bem. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o fato de terem aceito o convite para discutir o tema dessa live. Eu já identifiquei ali no início alguns estudiosos do assunto, autoridades do assunto, e também amigos entre os participantes. Eu cumprimento a todos com muita alegria, com o prazer de recebê-los aqui para essa apresentação. Após, então, essa apresentação, nós vamos abrir para as perguntas, como a Carol já mencionou aí. Sendo necessário, eu sei que quebra um pouco as regras aqui da live, mas podem me interromper para perguntar. Eu sou do método antigo, que era assim que a gente fazia. O título original, então, da apresentação... Clara, desculpa. Sua câmera está desligada. Se você puder ligar a sua câmera, o pessoal te vê também. A minha câmera está desligada? Abre a sua apresentação no Google Meet e só habilita a sua câmera. Então é isso, né? Não, não é aqui não. Abre na internet. Você vai ter que tirar, eu acho que a apresentação. Que pena. É só abrir aquela tela do Meet, que você vê as pessoas. Essa. E aí vai ter embaixo uma câmerazinha. Do lado do microfone tem uma câmerazinha. Mas tem uma tela muito grande aqui, que está cheia. Ela não abriu isso. Deixa eu ver aqui, a tela do Meet, né? Antônio. Isso, na tela do Meet. Aonde você habilitou seu microfone agora? Na mesma tela. Deixa eu ver aqui. Onde eu habilitei a apresentação do slide do começo. Eu estou vendo o Antônio, só não está no rosto total. Apresentação de slides do começo. Não aparece nada. Não. Abre o seu Google Meet, aonde que você abriu a chamada. Tá, deixa eu ver onde que ele está aqui. Na internet, ali embaixo. Aqui. Que é o Google Meet. Isso. Aí você vai ter uma câmera do lado do microfone. Agora começaram a aparecer aqui algumas pessoas que são essenciais para mim. Se eu sei falar, tem que estar vendo alguém. Aí, a minha câmera está aqui. Isso. Agora sim. Agora nós estamos te vendo. Agora ficou total. Isso. Tá bom. Então, posso seguir. Pode. Agora está no slide. Tema... Seu nome, não é isso? Hein? Só para a gente acompanhar. Está no slide falando de gestão de risco de incêndio em bens culturais. Isso. Correto? Mas está correto. Deixa-me ver onde estão os comentários. Aí ele volta. A gente vai ler nos comentários conforme aparecer. Mas vocês, não precisa, não precisa. Eu já decorei isso tudo. Eu já sei isso de cor, mas de qualquer maneira eu queria dizer
Eu quero é ver o rosto de alguém. Só um minuto, não tenha paciência, não vai... Não, fica à vontade. Então, vai. volto ao Meet. Isso. Espera aqui. Essa tela do Meet, pronto. Aí. Nessa tela, estou... Uhum. Em uma tela você vê a apresentação e na outra você vê as pessoas, não é isso? Essa aqui, eu estou vendo as pessoas e a apresentação. Só que não tem o meu comentário, que eu gostaria de ter. Você não vai conseguir ver os comentários junto com as pessoas, não. Ou é um ou é outro. O Então tá bom. não permite isso, não. Vamos tentar por aí. Então, o título original, que era o título anterior, pois é, e como é que eu passo os slides também? Não está falando, não está aparecendo. Pela setinha no teclado você consegue. A setinha. No teclado. Do teclado? Isso. A evolução dos computadores aqui que não funciona. A segunda tela. Então, deixa eu voltar aqui nessa de cá que estava do começo. Pronto. Aí ele parou a apresentação. Parou. Então, do começo. Vai na apresentação, isso, clica nela. Apresentação. A gente está vendo o slide 2. Clica na setinha do teclado para passar. Não. O slide está no slide 2. Está apresentando o slide 2 ali. Tá certo? Na seta do teclado não está mostrando, não. Hã? Quando você aperta no teclado, a setinha aqui, aí. Só que nesse aqui não aparece como apresentar o slide. Ó. Ele não aparece a mudança do slide aqui, ó. Não, pelo teclado, se você colocando próximo, não está indo, não. Não. Tá indo, não. Então, a apresentação de slides tem que ser... Vamos cancelar o de cá. Que pena, né? Parei o compartilhamento. Isso, para o compartilhamento, faz de novo, por favor. Agora, aqui agora, que vai do começo. A setinha para cima, você vai em janela. Você vai lá na reunião do Google Meet, na telinha do computador com a setinha para cima. A apresentação está aqui. Só que ele não... Apresentação do começo. Aí ele também não funciona. Papai. Sai tudo. Pronto. Clica na setinha do... Oi, gente. Clica na seta, na tela que você tá, que tá vendo todo mundo. Sim. Clica naquela seta que você clicou, que é a caixa com a seta para cima. Isso. Aí, agora, clica para compartilhar onde está o PowerPoint. Mas o PowerPoint, então, deixa eu botar ele cá na outra tela. Isso, coloca na outra tela e deixa numa tela o Meet e na outra o PowerPoint. Aí, tá aqui. Aí agora você diz o quê? Janela? Compartilhar a janela e clica na janela que tá o PowerPoint. Tá, aqui, compartilhar. Compartilhar a janela. Aí, foi. Aí agora você vai em apresentar, que tá vendo esse... Você sabe como põe para apresentar, né? Sei, porém, ele dá um pontinho aqui que não é a seta, entendeu? E aí não funciona. Que isso? Que coisa estranha. Vai lá, coloca para apresentar de novo, vamos ver. Apresentação, vamos ver agora.
Apresentação do começo. Isso. Pronto. Aí aparecem os comentários. Aí para a gente está aparecendo com os comentários agora. Saiu aonde estava total. Tá bom, então vai com o comentário. Clica no. Vai com Tá o grande para comentário. você? A tela grande está aqui para mim. Ah, tá. Só dá Bom, um eu zoom, não ó. estou Tá vendo a aparecendo barrinha para de zoom vocês, ali não é isso? embaixo? Oi? Tá vendo a barrinha de zoom ali embaixo? Só dá um zoom, que aí você vai daí mesmo. E tá bom. Qual barrinha? Tá vendo que tem uma barrinha ali embaixo? Lá embaixo no Acho canto direito. Tem que não tá barrinha aqui, aparecendo para você porque tá projetado. Aperta ESC. Ah, é. Verdade. não entendi. Fala de novo, por favor. Aperta ESC. ESC. Aí saiu a tela grande? Não, continua. Ixi. Vai. Então tá bom. Você tá vendo a tela do Meet grande? Tela do Meet grande, eu tô vendo. Não, estou vendo uma tela grande, cheia, que não é a Você do tá Meet, vendo né? parar de compartilhar? Para de compartilhar. Parar, compartilhar. Isso, agora Tá. clica de novo na caixinha, que agora vai dar certo. Quer ver? Qual caixinha? Na caixinha de compartilhar no Meet. Agora vai dar certo. Quer ver? Tive uma ideia. Na tela Caixinha do de Google Meet. No... compartilhar. Na tela do Google Meet que tá todo mundo, clica na caixa com a setinha. Tá ela aqui. Aí Cliquei. agora coloca tela inteira. Assim Tela também inteira. não. Botei. Oi? Assim também Tá acho aqui, tela inteira. Foi? Aí, Compartilhar. isso. Só que aí você vai ver só a apresentação. Mas tá bom, que aí você faz e já vai. Tá. Compartilhar a tela inteira. Isso. Mas não foi ainda, não. Clicou? Compartilhar? Clicou tela inteira? Ok. Agora clica Tela na tela, inteira. clica na tela onde a apresentação tá aberta. Ah, Tipo, clica em cima dela. tá. Aqui. Compartilhar. Isso, compartilhar. Foi? Foi. Aí agora coloca ela grande. Coloco ela grande. Isso. Mas é isso que eu estou te falando, sabe? Aparece um pontinho aqui que não é seta. E não funciona, ele não abre. Mas, Clica do começo, pode no colocar. começo. Isso. Clica do começo. ação do começo. Isso. Tá vendo? Eu estou te falando, ela está inútil aqui. Deixa eu ver se está indo Tá de bom, cá. então dá zoom ali embaixo e vai daí, pai. Que aí vai mais. Isso. Aí, foi. Pronto. Foi, tudo certo. Aí Mas o agora é comentário só está você aí, passar é isso? na E a setinha. gente tá vendo os comentários. É, só você passar na Não tem problema, setinha. não. Deixa o comentário aí. Isso. Não Tá ótimo, assim. não é um comentário ruim, não. Mas vocês estão me Exato. vendo também? Como Estamos te precisava? vendo também, agora tá Estão tudo vendo, certo. Pode estão tocar. vendo você e Tá bom, apresentar. obrigado. Desculpa quem está Imagina. aí esperando aí. Desculpa. Bom, então, Segurança contra Incêndio e Edificações Tombadas é um título, assim, mais de engenheiros, e eu adotei um outro título também, que é Gestão de Risco de Incêndio em Bens Culturais. Esse título aí, eu conversando aí com algumas pessoas da área, e arquitetos e tal, chegamos à conclusão que era o título mais... bens culturais são mais... é uma expressão mais geral do que edificações tombadas, né? E aí vamos. Existe um problema grave, né, e urgente de segurança contra incêndio em bens culturais. Se você tomar uma lista a partir do ano 2000, né, de bens culturais, que são edificações e seus acervos, perdidos por incêndio, você chega à conclusão que existe um problema, né, grave e urgente, porque cada vez mais se perde um desses bens, de segurança contra incêndio, tá? Existe isso, é inegável. Não só aqui, mas em toda a parte do mundo, mas aqui muito, né? A partir do ano 2000, aconteceu muito aqui no Brasil.
Eu uso a palavra problema aí num sentido, entre aspas, filosófico, que se refere a uma situação de risco, né? Então, tem um potencial de danos que necessita de uma intervenção humana para que seja resolvida com economia e segurança. Resolver de qualquer maneira não serve, tem que ser com economia e segurança, senão não é ciência, né? Não é um trabalho científico. Então, um problema ao qual estou me referindo é o problema de risco. Eu vou lançar, está pronto, já está pronto. Está escrito, mas está em revisão, livro de gestão de risco de incêndio em bens culturais. Essa capa aí é uma capa da Paola, uma capa provisória. Paola é uma professora do IFMG, lá no campus de Ouro Preto, que faz essas fotos, acompanha essa pesquisa nessa área há muito tempo. E ela me deu essa foto e eu acabei usando essa foto apenas para figurar que a gente vai usar. Então, tem um livro de gestão de risco que a gente tá para ser lançado, que trata do problema geral da segurança contra o incêndio, mas tratando isso como gestão de risco, já que essa segurança nunca vai ser absoluta, né? Para a gente entrar um pouquinho dentro no problema, eu mostro aqui uma foto de um evento recente em Ouro Preto, que é um show do Alceu Valença com a Orquestra de Ouro Preto, e aí você vê, isso que está aqui são pessoas para assistir, a participar desse show, né? Então, ele mostra o problema multidimensional de segurança dos bens culturais. Esse multidimensional, essas múltiplas dimensões, isso se refere a múltiplas categorias de danos que podem ocorrer quando você tem uma situação como essa aqui da fotografia. Aqui se calculou cerca de 40 mil pessoas, eu particularmente calculo em torno de 30 mil pessoas, mas que dá a quantidade absurda de 5 pessoas por metro quadrado. É muita coisa, é muita gente, mas aí a foto está aí para demonstrar. Então, é um problema multidimensional. Esse problema multidimensional, ele aqui uma outra visão do mesmo show. Esse problema multidimensional, ele, na verdade, representa um limite para o projeto prescritivo, que é o tipo de projeto que ainda hoje existe, impera no Brasil, em quase o mundo todo. Você tira aí umas 10, 12 países que adotam algo diferente. E um desafio para a EI. EI é Engenharia de Incêndio. Tá? Então, para a Engenharia de Incêndio, vai ser sempre um desafio abordar isso aqui, porque é complexo. E para o projeto prescritivo, um limite para ele, ou seja, você não pode, você não conseguirá aplicar a metodologia prescritiva com segurança para situações como essa. Situações de grandes conjuntos arquitetônicos, né, tombados, ou bens culturais de grandes dimensões. Além disso, né, dessas duas situações, você tem um outro problema que é posto pela natureza do incêndio, que é o desafio da escala de tempo do incêndio. O incêndio é um fenômeno muito rápido e muito violento. Então, nessa foto, você vê um início pontual do incêndio ali em 30 segundos após o início de ignição, aqui na esquerda. Depois, em 60 segundos, você já tem um incêndio superficial, e com 3 minutos você já tem um backdraft aqui, ó, um incêndio generalizado com projeção de chamas para fora. Então, além de resolver o problema das dimensões que já mencionadas, você ainda tem que fazer isso considerando essa escala de tempo. As suas soluções têm que ser soluções bastante ágeis
efetivas em curto espaço de tempo, senão não vai adiantar em nada. A gente aqui repele muito, com grande vigor, a ilusão de segurança. Fazer alguma coisa e falar, bom, estou seguro e vou dormir tranquilo. Aqui eu estou constantemente trabalhando contra isso. Esse problema da segurança contra incêndio, eu vou abordar essas 4 características desse problema. A decisão de proteger versus a restrição financeira, a questão da responsabilidade técnica vezes a responsabilidade legal, a questão dos métodos de solução, que tem o prescritivo e o da engenharia de incêndio, e a questão da manutenção da segurança, que leva ao problema da avaliação do risco. Então, você pode pensar assim, a minha proposta é uma visão geral do problema nas suas partes, nos pontos principais que a gente tem que resolver antes de fazer o projeto. Para fazer o projeto, lá no livro, eu mostro bem como fazer, sem te dar todos os modelos, porque aí eu gastaria 1000 páginas. E, no caso, nós estamos falando apenas de umas 200 páginas, tá certo? Então, o que nós vamos discutir são esses problemas a resolver antes de você abordar o projeto de segurança contra incêndio de bens culturais propriamente dito. O primeiro problema característica desse problema que eu identifico é a decisão de proteger versus a restrição financeira. A restrição financeira, ela reflete o problema de educação para a segurança. Se a instituição que se responsabiliza, que financia, que suporta o bem cultural, se ela não compreende o problema da segurança, ela não prioriza recursos para o projeto e a implementação do projeto, e a situação fica como está. Então, se você for o gestor de um bem cultural, de gestor do risco em um bem cultural, se você for a pessoa que se incumbe da administração do bem cultural, eu estou chamando essa pessoa de ABC, administrador do bem cultural. Se você for o ABC de um museu, de uma galeria, de um conjunto arquitetônico importante qualquer, se você for essa pessoa, sua grande tarefa inicial, e isso vai aparecer lá na frente no nosso método de abordagem, que é convencer os responsáveis financeiros pela instituição, de que você tem um problema de segurança. Isso significa que a qualquer momento você pode acordar sem o bem. Ele pode desaparecer nas cinzas e deixar de existir. Tá? Essa dificuldade, ela existe por causa de uma coisa, por várias razões, mas uma delas é a intangibilidade do risco. Não é? O risco de incêndio, ele é ingrato no seguinte sentido: se você protege e não acontece nada, você também não fez nada, você não é reconhecido no seu esforço. Se acontece, aí é fatalidade, é má sorte, e assim por diante, mas também você não investiu nada, tá certo? Antes disso. Então, as pessoas comuns, os administradores, principalmente, nós, depois de algum tempo, a gente passa a ver o risco, a sentir o risco, mas as pessoas comuns não veem o risco, não é? Nós estamos vendo aí uma equipe que vai passear nas cinzas de um vulcão, lá numa altura tremenda, numa situação daquela, cadê? Viram o risco? Não sei. Sentiram, viram que havia um risco, mediram a quantidade de risco que teriam, não sei. Então, essa intangibilidade do risco, ela é difícil. E eu já encontrei várias vezes batalhas grandes de algumas pessoas tentando convencer o responsável financeiro da instituição de que há risco.
nesse meu livro aí, eu demonstro que não existe essa história de risco iminente. É uma pena não dar aqui, não poder abordar esse assunto, porque seria longo. Risco iminente, essa expressão não tem sentido para incêndio, tá? Eu consigo demonstrar isso. Bom, então, essa é essa falta desse aspecto palpável do risco é um problema para você tomar uma decisão de proteger. Por outro lado, recentemente, nós tivemos no Brasil uma mudança muito grande dessa estrutura de distribuição de verbas, né? E, como sempre houve, você tem apoio que tem retorno imediato, mas, atualmente, você tem ainda essa questão das verbas de parlamentares, e aí você tem que convencer e tal. E uma grande quantidade, né, de recursos que está nisso aí. Não sou contra, nem a favor, pelo contrário, mas o que você observa é o seguinte: qual, né, desses parlamentares vai querer, quais desses parlamentares vão querer aplicar nesse risco, para ter um risco que é fantasmagórico, que ninguém vê, que não dá retorno imediato, tá certo? Então, esse é um problema hoje em dia, detectado, né, mais recentemente, porque essa técnica, essa forma de distribuição mudou recentemente. Em consequência, você tem uma deterioração avançada dos bens culturais. Isso significa, o fato de ser avançada, significa custo maior quando você for abordar o problema, né? E alto risco de danos irreversíveis, inclusive do próprio incêndio, efeito do próprio incêndio, tá certo? Se você, quem é de Ouro Preto, da região, deve lembrar ali da Igreja do Bom Jesus, lá no pátio ali do Colégio Arquidiocesano, lá em Ouro Preto. Ela foi se deteriorando tanto, que chegou agora está em reforma, mas é um caso alarmante de deterioração do bem cultural. Então, fica muito mais caro depois, que é óbvio, né? A gente sabe disso na vida comum. Então, a intangibilidade é uma, e essa estrutura de distribuição de verbas é outra. A questão do custo do projeto e de sua implementação não justifica o descaso com a segurança do patrimônio cultural. Você tem que fazer uma comparação de custos, O que está correndo risco de perder, de ser perdido para sempre, e o custo que o investimento que você vai fazer em segurança. Pega aí o Museu Nacional, né? Quem não havia visitado o Museu Nacional, eu mesmo não havia, jamais voltará a ver o que foi destruído pelo fogo, né? Gostaria até muito de ver aquela biblioteca deles e tudo mais, não deu tempo de ver. Então, se você fizer a relação benefício-custo, você vai achar que o benefício, mesmo com valor alto, entre aspas, de custo de projeto e de implementação do projeto, seria ainda uma grande vantagem fazer isso. Além do apelo do bem cultural em si mesmo, né? Se nós temos um bem cultural, nós temos uma obrigação constitucional de protegê-lo. Essa comparação de custos, eu fiz aqui uma ideia de sugerir aqui, que às vezes eu encontro alunos de mestrado e doutorado, ou de TCC, né? Você comparar, por exemplo, o custo entre projetos semelhantes, e aí você vai verificar o tamanho do projeto e tudo mais, mas em situação semelhante, ou em situação inicial semelhante, a comparação entre projetos, conforme o espaço temporal decorrido entre o primeiro e o segundo projeto, são pequenos trabalhos de pesquisa que interessam bastante, que permitem a gente ganhar mais no conhecimento dessa questão do custo, tá bom?
O outro ponto, então, que dificulta essa solução desse problema técnico de segurança, esse problema de segurança em bens culturais, é a questão do responsável técnico pelo responsável legal. Essa questão não é clara no Brasil. Na legislação brasileira, ela não é clara. Você tem atores institucionais, né? São aquelas pessoas que dizem o que proteger, quando e como, né? Tal conjunto, aquele outro conjunto, conjunto de outro estado, assim por diante. E nesse caso aí você tem a União através do IPHAN, você tem o Estado, né, com o IEFA, você tem os corpos de bombeiros e tem os municípios. Então, é uma região, uma área de responsabilidade compartilhada que deveria estar mais clara e que não está e dificulta resolver esse problema de segurança. Os curadores, né, que obrigam o cumprimento da lei são o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e que acionam tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal. Esses curadores, vamos dizer assim, né, eles vão tentar forçar o cumprimento da lei. A lei manda que esses bens, uma vez reconhecidos através também de lei de tombamento, que esses bens sejam protegidos. E há necessidade de fazer isso, senão nós vamos ficamos um povo aí sem memória. Eu vou me concentrar aqui um pouco na questão do IPHAN, né, que tem atribuição de atuar em relação aos bens protegidos por lei federal. Então, o IPHAN, por esse decreto-lei 25, né, de 37, ele tem a atribuição de autorizar as intervenções em bens edificados tombados e nas suas áreas de entorno. Então, também na área de entorno, você tem, o IPHAN tem essa atribuição. Tá, então, a gente sabe que IPHAN cuida desses bens tombados pela União. Mas, lá na lei dos crimes ambientais, esses artigos 62, 63 e 64, você vai encontrar a descrição, um tipo penal, que é o crime de destruir, inutilizar, deteriorar bem protegido por lei, bem como alterar o seu aspecto ou a sua estrutura, quando a autorização do IPHAN não for concedida. Então, se você tem autorização do IPHAN, é legal, você está atuando dentro do que a técnica manda para proteger o bem. Se você não tem, você está cometendo um crime, né? E no artigo 2º também dessa lei, você vai encontrar isso aqui, ó. No artigo 2º, você incrimina expressamente o administrador do bem cultural, esse ABC aqui, de que ele vai incriminá-lo por saber da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, naturalmente dentro dos limites das suas responsabilidades e dos meios que dispõe para exercê-la. Isso aqui, na fase final, isso é a boa vontade minha que coloca. Não está lá. O ABC, o administrador do bem cultural, e, por extensão, o seu assessor para segurança contra incêndio, que eu estou chamando aqui de EI, de engenheiro de incêndio, não estou falando de um administrador graduado em administração e nem do engenheiro graduado em engenharia. Estou falando da pessoa que exerce essa função. Pode ser arquiteto, historiador, administrador também, qualquer pessoa que tenha a competência de assessorar um administrador do bem cultural quanto à segurança contra incêndio, né? Então, tanto o ABC quanto esse engenheiro de incêndio, com essa observação que acabei de fazer, eles estão muito próximos de uma conduta criminosa, porque ele tem que impedir a prática daqueles atos contra o bem cultural.
Eu botei aqui que, naturalmente, isso é um princípio também da administração, né, que, naturalmente, dentro dos limites da responsabilidade e dos meios que a pessoa disponha. Se ele não consegue impedir, prova que não é da sua responsabilidade, naturalmente seria, ou que ele não tem recurso para isso, aí não há o que fazer, ele não deve sair incriminado. Mas vai ter trabalho para responder. Então, quem pretende administrar museu, galeria, um bem cultural desse de importância, pode saber que está muito próximo dessa conduta criminosa aí. Tem que tomar cuidado com isso, porque o incêndio, há vários meios de atacar esse bem, mas o incêndio é aquele mais radical, que vai deixar esse bem inutilizado ou fazê-lo desaparecer, né? Ou fazê-lo desaparecer. Portanto, é importante a gente, que essa pessoa saiba da sua responsabilidade. O IPHAN, nesse 4 de setembro de 2018, né, foi depois do incêndio do Museu Nacional, ele publicou uma portaria, né, chamada Portaria 366, que é do IPHAN, portanto, tem todo o peso da Lei 25/37, que dá essas prerrogativas ao IPHAN, né? A motivação principal da portaria, se você pegar o texto dela, procurar na internet, você acha, você já tem o texto, vai dizer que lá diz que a motivação dela é a constatação de que o patrimônio cultural nacional tem sofrido danos devidos a incêndios recorrentes. Ora, ele parte de um princípio de que, veja bem, tem que ler com a clareza, o patrimônio cultural nacional tem sofrido danos devidos a incêndios recorrentes. Então, você conclui daí que esses bens culturais não estavam, na época da publicação, e também não estão adequadamente protegidos. Posso perguntar, né? Estão, mas não estão adequadamente protegidos. Então, essa portaria, ela vem com esse considerando, né, de que há uma situação de segurança contra incêndio a resolver aí. Aí, se você olhar a prática da segurança contra incêndio em bens culturais, você verá que ela é marcada pelo seguinte: omissão do projeto. Eu não tenho dado aqui de quantos desses bens tem o projeto de segurança. Não tem esse dado, mas, com certeza, não são muitos. Apesar do esforço que tem sido feito nesse sentido, inclusive por incentivo do próprio Corpo de Bombeiros. Por outro lado, há um predomínio do ambiente prescritivo, ambiente de normalização prescritiva, não é? É isso. Ora, eu acabei de dizer que que esses bens não estão adequadamente protegidos. Então, nem a omissão do projeto é boa, e nem o predomínio do ambiente prescritivo é bom. Então, você conclui que a portaria 366, ela vise a incentivar o projeto, né, que está sendo feito, incentivar o projeto, sim, e mudar o paradigma de projeto, né, sair do prescritivo para um outro. Esse outro que existe é o da engenharia de incêndio. Agora, esse slide aqui fica meio borrado, mas... Oi? Hércules, você levantou a mão, você está querendo tirar alguma dúvida? Posso, quem que levantou? Pode passar, pode falar. Que eu não estou vendo nada aqui, viu? Não, sem problema, eu vou acompanhando aqui. Eu vou acompanhando como você liberou fazer dúvidas durante, aí por isso que eu te interrompi. Não, pode interromper, sim. E é por isso que eu levantei a mão, me desculpe. Não, tranquilo. É muito, muito boa informação, mas antes que eu me esqueça, antes que eu perca o trem aqui, na verdade, eu tinha duas perguntas. A primeira é se o senhor Antônio Maria Claré começou a sua carreira de engenharia na FUMEC. Na FUMEC? Sim. Não, eu comecei na Escola de Minas de Ouro Preto, mas eu me lembro que tinha um Claré na FUMEC.
Ah, muito bem, muito bem. Eu Sim, só queria tirar a dúvida. Mas, obrigado, senhor Antônio. Mas a pergunta que eu tenho realmente é sobre normas dentro da área de arquitetura. No Brasil, é porque eu não estou muito habituado, eu me formei em engenharia fora do país, passei muito tempo fora do país, só agora estou regressando, e esse é um tema que é da alçada da arquitetura, pelo menos nos Estados Unidos. Não é norma aqui na arquitetura, dentro da arquitetura, prover meios para controle e contenção de incêndios em edificações aqui no Brasil? Na verdade, é assim, é uma área partilhada pelos engenheiros e também pelos arquitetos. Há aspectos exclusivos de um e de outro, determinados aspectos, vamos supor que se você vai projetar uma rede de hidrantes, você vai naturalmente cair lá com os engenheiros. Se você vai projetar a compartimentação de uma edificação, provavelmente você vai cair mais com os arquitetos. Na verdade, também, nós aqui estamos, você está chegando, né, para o Brasil mais recentemente, nós estamos ainda lutando para que essas duas áreas, principalmente, a arquitetura e a engenharia, partilhem efetivamente o projeto e entrem efetivamente no projeto, e que seja o projeto da engenharia de incêndio e não exatamente o projeto o projeto prescritivo. Mas o espaço, no momento atual, é ainda do projeto prescritivo, quer dizer, a predominância, no momento atual, é ainda do projeto prescritivo. E o projeto da engenharia de incêndio, ele tem muito poucas normas, sendo que a norma principal é a seguinte: tal edificação, com tal uso, deve ser segura. E daí te deixa livre para projetar essa segurança. Então, está mais ou menos ainda nessa linha, certo? Então, não existe, então, uma norma que force os arquitetos a prover esses meios de controle e contenção? Não existe. Tá. Não, existem, as normas que existem são as instruções, existem normas da BNT aqui no Brasil e instruções técnicas, que podem ser usadas tanto por um quanto por outro, tanto pelos arquitetos quanto pelos engenheiros. Sim, mas isso está dentro desse universo da norma prescritiva. Sim, portanto, não é forçado. E que vai ficar um pouco mais claro à frente, quando eu vou poder discorrer um pouco melhor do que é o projeto prescritivo. Sim. Okay. Certo? Obrigado. Pois não, às ordens. A portaria 366, se você olhar nessa portaria, ela tem aqui no artigo 1º e artigo 2º que a gente ressaltou, olha só, considerando as normativas de prevenção e combate a incêndios são exaradas pelos corpos de bombeiros em cada estado federativo brasileiro, que muitas vezes são necessárias adaptações ou complementações dessas normas para garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resolve. Então, você vai, nesse último considerando, vai resolver o texto da portaria, que é um texto com peso de lei, como nós já falamos. Aqui, você já percebe a preocupação da portaria 366 com a preservação do patrimônio cultural, né? Que, é claro, diante da ameaça do incêndio, que é uma ameaça grave. E ele alega ali que, como um bombeiro pode pensar de um jeito, outro bombeiro pode pensar no outro, então a portaria 366 está unificando, de certo modo, essas normas de preservação. No artigo 1º, ele diz assim: resolve dispor sobre diretrizes para elaboração e análise de projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico em edificações tombadas, assim como em bens edificados inscritos na lista do patrimônio cultural ferroviário. Então, ele vai dispor sobre
elaboração e análise de projetos de prevenção e combate a incêndios e pânico. Combate eu tiraria, né? Porque combate é uma atividade complexa de domínio dos bombeiros. Eu não creio que projetistas que não tenham sido bombeiros possam projetar a questão do combate, né? Então, projetos de prevenção de incêndios e pânico soa melhor. Mas a portaria, ela quer tratar de elaboração e análise de projetos. Será que nós estamos, o IPHAN está preparado, ou se preparou para isso, ou está caminhando para se preparar para essa questão? Aí é que nós vamos ver. Aí vem aqui no segundo, caberá ao IPHAN análise quanto à preservação da integridade do bem e eventuais recomendações de alternativas às propostas específicas de prevenção e combate ao incêndio e pânico para reanálise do Corpo de Bombeiros. Olha só, aqui aparece a grande preocupação da portaria 366, que é a preservação da integridade do bem, com predomínio. Se a gente do IPHAN estiver ouvindo, talvez possa não gostar, mas a interpretação que me dá é essa, com predomínio da integridade do bem sobre a segurança contra incêndio. Tá certo? Tanto que o parágrafo único vai falar, o projeto de prevenção e combate de incêndio e pânico deverá observar o mínimo de impacto no bem. Ora, concordo, o mínimo de impacto no bem, porém, algum impacto haverá, porque esse bem de origem, né, uma casa, um casarão do século XVIII aí em Ouro Preto, por exemplo, não tem segurança contra incêndio dele mesmo, do século XVIII, né, sobrevivente até hoje. Portanto, haverá impacto no bem, com certeza, disso aqui. Então, é uma medida de controle, mas existe. Se você pegar aqui, ó, agora é um ponto mais difícil, mas vocês observem. O que a portaria 366 propõe é algo aqui, ó. Vou passar por ele com uma certa rapidez. A primeira questão fala, a edificação é obrigada a apresentar projeto de segurança contra incêndio e pânico, se não, morreu o assunto. Não, fim, termina, ela não vai ser atingido por esse fluxograma. Se sim, ele vai saber fazer a distinção entre obra de restauração e não. Então, olha, no primeiro caso, a edificação é obrigada a apresentar, quem obriga a edificação a apresentar o projeto é o bombeiro, né? Ele tem norma, instrução técnica que diz quem tem que apresentar o projeto de segurança contra incêndio e pânico. A instrução técnica, aqui em Minas existe uma instrução técnica própria para edificações tombadas e para bens culturais, e lá em São Paulo também, aqui em Minas é a 35, lá em São Paulo é a 40, essas edificações, elas dizem que todas as edificações que sejam dessa natureza, bens tombados, têm que apresentar o projeto. Então, essa pergunta, todas têm que apresentar. Tá. Aí, é obra de restauração? Sim. Se for obra de restauração, então é uma obra de porte maior, com mais movimento de alvenaria, telhado, um monte de coisas desse tipo, o Corpo de Bombeiros determina a segurança contra... Pergunta, o Corpo de Bombeiros determina a segurança contra incêndio do canteiro? Pode ser que não, se for não, o RT, o responsável técnico da obra, vai fazer a prevenção. Se for sim, vai sair para cá. Então, esse pedaço aqui do fluxograma, não é? Ele joga para o responsável técnico do projeto a tarefa de verificar a compatibilidade das obras, das atividades desenvolvidas no canteiro com a segurança contra incêndio da edificação. Então, você tem
um restauro usando thinner, usando um material altamente inflamável. Ao mesmo tempo, alguém reparando um telhado, usando, com faíscas, produzindo faísca de solda. Aí, uma junta-se com a outra, provoca um incêndio e destrói o bem. Quem que vai ter que estar olhando isso? Ora, o RT. O RT se obriga a fazer a prevenção contra incêndio aqui. Ora, se quem entende bem do bem cultural, entende do bem cultural, e estuda o bem cultural, conhece o bem cultural, é o IPHAN que deveria fazer isso daqui. E não necessariamente esse RT. E não é necessariamente RT. Nós já perdemos igrejas, já perdemos bens culturais por causa dessa interação de uma atividade de restauro com outra atividade de restauro, atividades estas incompatíveis entre si. Tá? Então, isso era importante que tivesse sido feito lá. Se o CB determina a segurança contra incêndio, se a resposta for sim, você faz o projeto e manda o projeto de segurança contra incêndio e pânico, é enviado ao CB para análise. O RT faz o projeto e manda para a análise. Manda para a análise. Repare que aqui, não ele vai fazer o projeto a si mesmo, só que aqui ele está ganhando uma responsabilidade extra, né? Por que não? E aqui, sim, ele está ganhando uma responsabilidade porque o bombeiro já exige. Aqui, não. Bom, aí manda para análise. Esse projeto é aprovado pelo CB? Se for aprovado pelo bombeiro, sim, né? O projeto é enviado ao IPHAN e aí o IPHAN vai decidir se aprova ou não o projeto. Esse projeto, então, é o projeto que cuida dessa segurança contra incêndio. O IPHAN vai definir se aprova ou não. Se o projeto não for aprovado pelo CB, mesmo assim, ele pode ser mandado para o IPHAN para uma pré-análise. Se ele, cá embaixo, se o IPHAN aprova o projeto, né, aí ele determina, se o IPHAN não aprova o projeto, ele determina o uso de medidas mitigadoras. Medidas mitigadoras para a portaria 366 são exatamente as medidas de segurança que normalmente se usam, hidrantes, chuveiros automáticos, esses chuveiros de gases inertes, alarme, detecção, são essas medidas. Ora, então aqui você tem uma suposição de que o bem tem que ficar intocado o mais possível, como se ele tivesse, na origem, uma segurança contra incêndio lá, original que ele tenha, que tivesse lá, quando ele foi feito no século XIX, ou mesmo século XVIII, o que não é verdade. Então, esse fluxo, ele mostra essa grande preocupação com a preservação do bem. Se você olhar aqui bom, como conclusão, né, a rotina dessa portaria 366, ela estabelece, então, uma rotina em que esse projeto de segurança contra incêndio e pânico, uma rotina de elaboração do projeto de segurança contra incêndio e pânico, que o papel do IPHAN é a guarda da preservação do bem. Como ele falou mesmo, claramente, a guarda da preservação do bem. Decidindo o quanto a segurança contra incêndio deve prevalecer se houver impacto no bem. Então, você vai ter sempre, por isso que eu mencionei que um dos problemas dessa área é a briga de forças aqui, uma de preservar o bem a qualquer custo e uma de manter a segurança contra incêndio. Sabendo nós que o bem só existe enquanto ele não sofre um incêndio generalizado, porque se sofrer um incêndio generalizado, ele desaparece. Cadê o hotel do pilão? Né? Acabou, não há mais.
Então, ele é um bem cultural enquanto ele não sofre um incêndio generalizado. Aqui, ó, no artigo 8º também da 366, havendo necessidade de ajustes no projeto de prevenção e combate de incêndio e pânico devido às diretrizes de preservação do bem, deverão ser consideradas as orientações técnicas constantes do anexo 1, que são diretrizes para o projeto. Então, o IPHAN fez diretrizes para o projeto, que são as mesmas que os bombeiros já têm. Né, que são as mesmas que o bombeiro já tem. Só que o IPHAN vai tratá-las como excepcionais, como mitigadoras de um risco que não se consegue combater de outra forma, e o bombeiro vai dizer, não, isso tem que ser colocado na edificação, porque é assim que você faz a prevenção do incêndio, certo? Bom, então, nesse projeto, nós falamos no projeto de segurança contra incêndio, nós falamos, então, da decisão de proteger com a restrição financeira, falamos da questão da responsabilidade legal, e aqui há uma zona de sombreamento que não está bem, que está dificultando o progresso dessa área, e agora, sobre métodos de solução do problema. Nós temos aí um método prescritivo, que é simples, e isso é positivo, né? Método de norma, em geral, tem que ser simples. É intensamente normatizado, quer dizer, você tem normas, instruções técnicas, que são normas para vários e vários aspectos da segurança contra incêndio de uma edificação. Você tem, então, uma restrição da liberdade de projeto, à custa dessa normatização. Você não pode adotar uma coisa que você achou que poderia adotar, você tem que adotar aquela solução que está prescrita na norma. Então, há uma restrição da sua liberdade. Esse método, então isso eu gostaria que todos gravassem, quem estiver interessado no futuro dessa área, ele não informa o nível de segurança que você tem ao final. Não informa, não há como dizer que eu atingi a segurança ou não atingi a segurança. Há jeito de dizer se eu cumpri a norma ou não cumpri a norma, mas dizer que o nível de segurança que eu tenho, eu não tenho como fazer. E é uma verificação a posteriori do método empírico. É assim, essa norma foi estabelecida considerando incêndios passados, vários incêndios passados. Aí descobriu-se que uma porta de largura tal e altura tal funciona. Bem, vamos usar aqui nesse nosso aqui. Se ele pegar fogo um dia, a gente vai ver se isso funciona ou não funciona. Isso não é bom. Isso é uma limitação grave para um método em que tem em jogo um bem cultural de grande importância. O método da engenharia de incêndio é complexo, mas não tanto que qualquer um de nós possa dominar. É pouco normatizado, isso me dá mais liberdade de projeto. Pouco normatizado significa que a norma principal do método da engenharia de incêndio é o seguinte: tal edificação com tal ocupação, se quiser tal altura, essa edificação tem que ser segura. Então, faça com que ela seja segura e pronto. E para fazer com que ela seja segura, você tem a liberdade de projeto. Ele informa o nível de segurança que você tem na edificação. Nós temos métodos, e a instrução técnica 35 do Bombeiro de Minas, ela já te permite avaliar qual é o coeficiente de segurança que você tem num projeto feito de uma edificação, de um bem cultural. Ela já te permite fazer isso. E é uma verificação a priori, porque todos esses métodos, esses modelos que você usa aqui no projeto, foram verificados a priori pelo método científico. Ou são deduções, né, coerentes com a matemática, a física, a química, ou são experimentais. Normalmente, muitos desses dados são experimentais.
ok? Então, você tem esses dois casos aí para analisar. E, agora, falando, como é que nós estamos com o tempo, Carol? Tem uma pergunta. Oi? Pode... Uma pergunta. Não ouvi, você está muito baixinho. Era a Denise. Ah, Denise. Tinha levantado a mão, mas abaixou, por isso que eu não interrompi. Ah, tá. Não, no final a gente abre de novo. O método da engenharia de incêndio. Esse método, ele tem 10 pontos. Eu organizei em 10 pontos, e está bem escrito no livro que está para sair, se Deus quiser, esse ano ainda, vamos ver. E esses 10 pontos permitem você descrever o método. Para mim, na minha opinião, não há segurança contra incêndio de bem cultural sem seguir de perto esse método que eu estou mostrando aqui. O método prescritivo vai te criar ilusão de segurança. Durma em paz, que amanhã você acorda com aquilo virou cinza. O método da engenharia de incêndio, não, ele vai te permitir fazer, só que ele é mais longo e, consequentemente, custa mais. Agora, ninguém também está querendo que um projetista que assuma a responsabilidade pelo que vai fazer, ou uma equipe de projeto, trabalhe de graça. Tem que pagar, sim, tem que cobrar, e cobrar bem cobrado, porque você vai botar a sua responsabilidade lá. Lembra lá dos artigos 62, 63, 64 da Lei de Crimes Ambientais, senão você pode se arrepender muito. As 3 ações iniciais que a gente tem aqui para fazer. Primeiro, uma decisão inicial. Fazer ou não fazer a gestão de risco da edificação. Vocês podem pensar, deixa eu voltar aqui, vocês podem pensar que isso é simples. Não. Tem muita instituição aí que está engasgada, não quer fazer, mas precisa fazer, está duvidando se deve fazer, enfim, assim. Então, é preciso decidir. Quem é o administrador do museu? Esse administrador tem que ir lá falar com os responsáveis financeiros pelo museu. Você vai aplicar o recurso na segurança contra incêndio ou não vai? Se não for, que esse administrador, o ABC, trate de registrar isso em papel para depois se defender. Porque se acontecer alguma coisa, falar, não, eu tentei, mas não tinha meios de fazer, de fazer o que deveria ser feito. Mas eu chamei a atenção, porque vai dizer o seguinte, todo mundo, depois de incêndio, fala assim, foi uma fatalidade, foi rápido demais, foi falta de sorte. Não foi, não. Foi omissão de projeto, foi desleixo, foi falta de compreender o que é o risco. Então, a decisão inicial é fazer ou não fazer. Você vai lá e vê, vou fazer. Vai fazer, então você vai começar fazendo. Caracterização do contexto. Você está inserido numa comunidade. Pode ser local, pode ser maior, mais ampla, estadual, pode ser nacional. Você vai perguntar, vai procurar saber se as pessoas dão valor àquele bem. Essa comunidade quer realmente preservar esse bem? Às vezes não quer. Se não quer, não quer, deixa a incêndio comer isso e acabar. Mas se quer, é preciso pagar o preço disso. Então, a caracterização do contexto. É preciso que as pessoas da comunidade, principalmente a mais próxima, ela pague o preço de ser hospedeira de um bem cultural. Esse bem cultural vai ter impacto no trânsito, vai ter restrições de estacionamento, vai ter uma série de inconvenientes. Mas é um bem cultural que muita gente vem ver, e assim por diante. E que você também tem como parte da sua história. Então, é uma ajuda a definir a sua personalidade como um cidadão. Tá, então, caracterização do contexto. Isso aqui você faz com uma pesquisa de campo. Leva 30 dias no mínimo. Pranchetinha na mão, vai fazer perguntas, questionários, tratar isso, para eu dizer, olha,
a população adora esse museu aqui. A população não gosta muito desse museu. A população vê isso com muita restrição, e assim por diante. Tá. Depois, se esse bem não está ainda em uso, você tem que, é um prédio grande, você pegar o prédio da Escola de Minas, no centro aí da Praça Tiradentes, do antigo Palácio dos Governadores, você tem que definir os usos dessa edificação. Definir para hoje e para o futuro, porque o projeto é feito para um determinado uso. Daqui 2 anos, resolvemos colocar ali uma coisa que não estava planejada. Faz outro projeto, então. Isso não tem choro, tem que fazer. Definição dos usos. E isso demora, isso não fazem. Em geral, não fazem isso. Então, isso é importante. Outra coisa, elaboração da planta, ao invés de as built, né? As it is, ou seja, como ela é atualmente. E aí você pega prédio velho, prédio grande, cheio de reentrâncias, cheio de lugares escondidos e tal. Você tem que ter uma planta real, uma situação real do prédio hoje, com as dimensões, com a caracterização dos materiais, né? Ali na Igreja do Pilar, por exemplo, em Ouro Preto, tem materiais lá, que você não conhece as propriedades dele, não sabe nada das propriedades dele. Você sabe que ele está lá e que ele está funcionando, mas você não tem as propriedades físicas desse material. Precisa ter. Vamos chutar isso, vamos supor. Não, isso não resolve. Você tem que ter, é uma coisa responsável, né? Para fazer. Então, aqui você gasta também, aqui você gasta no primeiro, caracterização do contexto. Se for ágil, você gasta 1 mês, a definição dos usos é 1 semana, é sentar e programar para o futuro, e essa elaboração da planta vai depender, o terceiro aqui vai depender do tamanho da edificação. Uma edificação grande, como é, por exemplo, o Palácio dos Governadores em Ouro Preto, você vai gastar ali 3 meses, pelo menos, para você detalhar isso, para você ter todas as dimensões, todas as posições relativas, as dimensões das aberturas, tudo mais. Depois disso, você tem mais 2 ações básicas para o modelamento de incêndio. Você tem o levantamento da carga de incêndio, e você precisa ter o levantamento da carga de incêndio externa, não só a interna. Essa interna você vai fazer de acordo com o layout, já que você definiu o uso antes, ou a real, já que ele está sendo ocupado, né? E vai fazer o levantamento das fontes de ignição. São 2 aqui, sendo que o levantamento da carga de incêndio interna e externa é uma só. E o levantamento das fontes de ignição é outra. Detalhe, mas tem que fazer, senão o seu projeto vai virar ilusão de segurança. O levantamento da carga de incêndio, você tem, em geral, vai usar o método indireto. O método direto é a pesagem dos materiais. Nem sempre vai dar para ficar aí pesando mesa antiga, aquelas mesas de madeira, estantes, não dá. Mas você tem as medidas, né? H, L e P, profundidade, e acha, com uma aproximação boa, você acha qual é o peso que ele tem, você tem a densidade da madeira, você tem o valor da carga de incêndio. A carga de incêndio externa, isso é um amadurecimento que eu estou colocando nesse livro, explicando. Olha aqui, esse caso. Isso foi num carnaval muito antigo aí, de Ouro Preto, muito antigo. Mas você vê a quantidade de carga de incêndio que eu tenho aqui ao lado da Casa dos Contos. Isso aqui é a Casa dos Contos. Tá certo? É uma carga de incêndio externa que eu tenho que considerar no projeto de segurança dessa Casa dos Contos aqui. Isso é importante ver. Aqui, você tem coisa de 15, 20 dias atrás, um carro que pegou fogo. Isso aqui, ó, é o muro da igreja de Antônio Dias, né, da matriz de Antônio Dias. Não levou muito perigo aqui no caso, porque você está lá embaixo, né, aqui já tem uma pracinha, e a igreja está mais para cá, mais para trás. Mas é algo que pode ocorrer. É algo que pode ocorrer. E você tem que considerar no seu projeto. Se é um projeto abrangente, tem que considerar nele, né?
considerar. Aqui é muito interessante, o levantamento das fontes de ignição. Você tem que detalhar as fontes de ignição nesse prédio enorme que você tem, ou pequeno, onde qualquer que seja, mas tem que detalhar. Aqui nós temos uma república, o porão lá da república, o sótão lá da república, tem ali guardados os restos de toda a casa tem, né? Olha lá, restos disso, daquilo, roupa velha, plástico, colchão vai ter demais em Ouro Preto, né? Falando de Ouro Preto. E isso aqui é uma chaminé, que vem direto da churrasqueira lá de baixo. E aí ele passa, então, o gás quente aqui, e um gás altamente inflamável, como nós sabemos. Não é bom que isso fique assim. Há bombeiros aí em países, por exemplo, como na Austrália, que em todo ano ele tem uma campanha, né, naquele estado, uma campanha de limpeza, simplesmente limpeza, tirar o lixo, reduzir a carga de incêndio. Então, o levantamento das fontes de ignição nós temos que fazer. Não dá para você fazer isso na pressa e mais ou menos. Você tem que fazer isso com detalhe, de onde pode vir a faísca inicial, o fogo inicial para botar fogo na sua instituição. Depois que você fizer isso, você tem a geometria definida lá no ES-ITIS, você vai definir os compartimentos e em cada compartimento você vai modelar o incêndio. Então, eu não vou arbitrar, a temperatura lá vai ser tanto, pegando, por exemplo, o incêndio padrão. Não, o incêndio padrão não serve aqui, não serve para o projeto de bens culturais. Ele não serve. Você vai pegar esse modelo, que não é exato, porque nada é exato em incêndio, porém, ele é muito melhor, né? Um modelo de 2 camadas, como esse aqui, em que você tem um objeto pegando fogo aqui, né? Você tem a chama ali, você tem o ar frio entrando aqui, que entranha na chama, forma uma camada superior aqui, que é uma camada quente, você consegue saber a espessura dela, você consegue, no tempo, né, variando no tempo, você consegue saber a temperatura que ela tem, você consegue, enfim, várias, principalmente essas 2 medidas que você tem, em função se tem lanterninha, se tem abertura, o tamanho da abertura, se a insuflação de ar é mecânica, você consegue modelar. Tem que modelar, não tem outro jeito. Ah, mas vou usar o incêndio padrão. O que é isso, moço? Incêndio padrão não funciona em bem cultural. Essa é a verdade. Modelamento de incêndio nos compartimentos. Você pode apelar para softwares, por exemplo, de dinâmica computacional, de fluidodinâmica computacional. Né? SmartFire é um, SmokeView é outro, Instaff, que é um programa de análise de estruturas em incêndio, Safir, que também é de análise de estruturas em incêndio. Esses não são exatos, mas olha só o que está aqui, que é fruto da experiência. É melhor um método aproximado, alimentado com dados fidedignos, que um software avançado, alimentado com dados de má qualidade. Então, se esse software, se ele não for tão avançado, como no cálculo ali do modelo de 2 camadas, isso aqui, a gente não usa computador, você faz com há fórmulas para você fazer. Se você, peraí, cadê? Se você usa um software muito avançado, mas os seus dados, ou seja, as propriedades físicas que você entra no programa são ruins, o programa não vale nada. Aquele resultado é apenas para encher papel. Então, é melhor você ter o pé no chão na hora de fazer o modelamento de incêndio nos compartimentos. E aí surge uma coisa importante, não vai demorar muito mais não, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. O modelamento, que é a remoção do acervo. Essa é uma panaceia brasileira, né? Porque veio lá do incêndio de Notre Dame. Tem que fazer a remoção do acervo. Tem que fazer a lista dos bens que a gente vai retirar. Olha só, gente, você vai retirar bens
objetos de arte, parte do acervo, numa edificação que está incendiada. Aí eu andei pensando nisso, falei, bom, se você tiver um museu, uma planta como essa daqui, ó, comprida, com 3 saídas de emergência como essa daqui, se você tiver um incêndio em A, na parcela A, em B você não consegue remover nada. Em C, você pode conseguir remover. E em D, enquanto pega fogo lá e o fogo vem para cá, você ainda consegue remover. Mas você tem que ter isso aqui, nessa forma, comprida desse jeito, com, digamos, 3 saídas de emergência. Você tem isso numa edificação, na maioria dessas nossas edificações, que são antigas, que hospedam museus, galerias e assim por diante? Eu acho que você não tem. No outro caso, você poderia ter algo assim, ó, perdoem o desenho, mas eu não sou nada bom de desenho, mas veja bem, você tem um modelo, um partido como esse, em que você tem uma área central, você tem uma sala aqui compartimentada, aqui não passa fogo e aqui também não passa fogo, com as suas saídas, aqui também a sala 2, a sala 3, essa azul, e aqui a sala 2, nesse laranjado aqui. Então, se você tem fogo na sala 2, como o fogo não passa pelas laterais aqui, você consegue tirar os objetos da sala 3 e da sala 1, que tem as suas saídas independentes. Nisso aqui, o que eu aconselho é passar a bola para os arquitetos, que eles conseguem bolar isso. Uma planta em que que a remoção do acervo seja possível. Se não for assim, não acredite nela. Eu estou seguro porque vai ter remoção do acervo. Na hora da H, não vai ter remoção do acervo. E aí você vai ficar em situação difícil. Aqui, uma outra observação importante, o uso de carga de incêndio de tabela. É um erro que a gente comete rotineiramente. Vai lá, a tabela diz que a carga de incêndio é 300 megajoules por metro quadrado. Em geral, essas tabelas falam de cargas de incêndio móveis, não falam da carga de incêndio fixa. Então, você precisa ter aquele levantamento as it is que eu falei lá atrás, para poder achar a carga de incêndio, achar a carga de incêndio fixa e somar com a carga de incêndio móvel. Agora, essa carga de incêndio móvel, ela tem que considerar também esses coeficientes aqui, C, K e R. Isso é original, isso está explicado lá nesse livro, não vi isso em outro lugar. São fatores que levam em consideração a combustibilidade, a toxicidade e o potencial de produção de fumaça, o enfumaçamento produzido pela queima. Eu sugiro, então, que você pegue a carga de incêndio dada na tabela, e todas as normas aí têm tabela, as instruções técnicas dos bombeiros têm tabela, e multiplico por esse C, por K e R, desde que eles sejam maior que 1, porque para reduzir não pode, né? Para que eles sejam maiores do que 1. Isso é uma atividade que vai te fazer se facilitar, vai te dar um realismo na medida da carga de incêndio. Aí, depois que você fez isso tudo, você vai pegar o projeto das medidas de segurança, né? São medidas sociopolíticas, é uma classe, de infraestrutura outra, sinalizadoras do incêndio outra, extintivas do incêndio e medidas estruturais. São 5 classes de medidas que estão bem detalhadas nas normas dos bombeiros e que estão lá naquele anexo 1 da portaria 366. Mas essas são as que são usadas normalmente. Não há projeto de segurança contra incêndio sem essas medidas. Ou então, você está falando de uma edificação que ela foi construída toda em pedra, com vãos muito pequenos e aberturas de porta e janela muito pequenas, de modo que cada um funciona como um compartimento e não tem nada para queimar lá dentro. Se essa edificação tiver aí você usa. Mas, no mais, é assim. Esses princípios da não exclusão e da exceção segura são princípios que eu propus lá numa edificação, naquela
publicação de 2007, eles estão incorporados na IT 35. São importantes, não vou me detalhar sobre eles. Um outro levantamento importante que você precisa fazer é esse, o levantamento da estrutura da edificação. Ela já foi muito mexida ao longo de 100, 150 anos, 200 anos. Quem apoia quem nessa fotografia aqui? Quem, ao se expandir, vai perder o vínculo e jogar o prédio no chão? Tem que saber isso. Senão, você não tem como fazer um projeto de segurança verdadeiramente com o pé no chão. Então, é preciso fazer isso aqui. Essa foto foi de um bombeiro de Itabirito, que me passou há bem uns 10 anos atrás, a quem eu agradeço sempre. Aí vem estratégias de combate, é um outro aspecto do projeto. Deve ser o 9º ou 8º desses tópicos que eu já mencionei. Isso, eu não faço projeto de combate a incêndio, eu não tenho experiência para isso, não sou formado, bombeiro formado, para fazer isso, isso tem que passar para os bombeiros. Não é o projetista, o RT, que vai fazer o projeto de combate a incêndio. Eu tenho que lutar pela infraestrutura necessária, né? A aproximação permissão de que o carro do bombeiro chegue lá, que chegue até a edificação, que haja tempo para ele fazer o percurso do quartel até a edificação, para que haja água para isso e tudo mais. Mas projeto de combate, não. Eu acho muito difícil da gente ter competência para isso. E agora, o suprassumo da questão aqui, o ponto mais alto, que é a avaliação do risco de incêndio. Você vai avaliar o risco de incêndio, medir o risco de incêndio. Não é falar que é médio, baixo ou alto, não, porque isso aí não é medida de risco. Isso é uma qualificação do risco apenas. No método da engenharia de incêndio, você tem um número que caracteriza esse risco, ou mais de um número. E esse número é que é a medida do risco. Então, você vai fazer essa avaliação no estado original, após a escolha de cada medida de segurança, para você ter uma ideia do impacto daquela medida na segurança da edificação, e ao final você vai comparar isso com o risco admissível. Toda edificação tem um risco admissível. Não há segurança absoluta. Então, eu fiz um projeto muito bem feito e um dia pegou fogo, caiu tudo e o fogo consumiu. Pode acontecer, sim. Pode acontecer, sim. E eu creio que você não vai ser condenado, criminalizado por isso, porque não há segurança absoluta. O projeto que te pedir, o contrato que te pedir segurança absoluta, não assine, porque ele é fria. Não há segurança absoluta. A gente lembra se lembra do caso das barragens aí, sem discutir o assunto das barragens, que era dado a uma pessoa, um engenheiro, para assinar lá que a edificação não tinha, que a barragem não tinha risco. É louco quem assina, porque não há isso. Risco há aqui e em todo lugar. Há risco, não há segurança absoluta. Bom, os métodos para avaliação de risco, nesse livro eu descrevo 2, os métodos de semi-probabilísticos, ou baseados no método de Gretner, e o método da árvore de falha. Esses 2 métodos resolvem tranquilamente os nossos casos, e permite me dar, sem muita complicação estatística, porque há a complicação quando você entra na matemática ali, na estatística, você obter uma avaliação boa do risco. Com eles, você vai dizer, olha, você aplicou R$1 milhão no projeto, foi implementado com mais R$1 milhão, estou exagerando, e você obteve um risco, um coeficiente de segurança, ou o risco admissível era tal, e agora você tem... você está abaixo do risco admissível, ou no máximo igual a ele. Depois que você fizer isso tudo, você está terminando o projeto, já passou aí pelo menos uns 8 meses de trabalho. Aí você vai ter o manual de segurança da edificação e do acervo.
tem que ter um manual de segurança, como é que essa coisa funciona, porque esses colaboradores aqui, eles mudam. Um dia um sujeito vai embora, fica outro no lugar e não sabe nem o que ele está fazendo lá. Né? Pessoal terceirizado, todos precisam estar cientes dessas normas de segurança, inclusive os visitantes. Inclusive os visitantes. Está visitando um lugar e não sabe o que tem lá, o que tem ali dentro e tal. Então, é necessário que ele também seja esclarecido a respeito da segurança naquele ambiente. E é necessário fazer uma revisão periódica, né, desse manual de segurança. Depois disso tudo, está tudo feito, perfeito, não tem mais o que fazer, a não ser fazer teste e documentar. Esses testes, você tem o de combate a cargo do CB, o CB vai lá e faz teste das bombas, faz teste das mangueiras, da aproximação do carro, dos caminhões e tal, o bombeiro já faz isso, né? Teste de escape, dificílimo de fazer, as pessoas não concordam em fazer, mas é preciso fazer. Dá para sair da edificação em 1 minuto, 2 minutos? É preciso ter certeza que vai. Então, tem que fazer o teste de escape, é só organizar e dá para fazer. E a medição do tempo de resposta do CB. Né? A edificação está numa posição e, para chegar até lá, quanto tempo gasta o bombeiro. E a documentação disso tudo. Né? A documentação disso tudo precisa ser feita. Tá bom? Então, esses são uns 10 pontos, não tem mais de 10 aí. Tirando ali dá em 10 ou 11 pontos ali, que são o método da engenharia de incêndio. A gravação da live, a Carol já disse que estará disponível no YouTube da AMEI, e eu, pedindo desculpas por essa, deixa eu ver aqui as horas, não tem as horas, falando às cegas aqui, eu agradeço a atenção, a paciência de todos e estou à disposição caso haja perguntas. Claré, Rogério perguntou quando o livro estará disponível para aquisição. Pois é, não sei, eu estou arranjando ainda jeito de fazer. Eu estou disponível para cursos. Agora, curso não isso aqui, né, mas curso do método. E o livro já é uma apostila para esses cursos. Porém, publicar hoje está muito difícil, sabe? Principalmente porque você tem que ficar respeitando os direitos autorais das figuras. Eu acho que devia respeitar os direitos autorais, sim, porém, deve ser mais brando para a situação de ensino. Né? Eu não conheço, mas eu sei que existe, né? Na área de autoajuda, por exemplo, gente que ficou rico publicando livro, mas técnico, quem publica livro técnico, ganhar, aí pode arranjar dívida tendo que pagar direitos autorais das figuras, e isso está difícil de fazer, mas a gente ainda está fazendo. Se Deus quiser, em 2025 ainda. Mas ele é um material que já está disponível para cursos, assim, tem um curso em andamento. Não em andamento, mas em vista. Érica, fica à vontade aí para abrir seu áudio. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada, professor, pela sua aula. É sempre muito bom te ouvir. O senhor tem uma capacidade de criação impressionante, né? A gente lê seus livros e dali a pouco tem mais novidade, né? Obrigado. Eu queria só saber do senhor aqui se esse método, esse novo método, né, que o senhor está propondo, eu sinto que eles barram um pouco naquela ideia que o senhor já teve também sobre o FEI, aquela ideia de que a edificação também ela faz parte da proteção contra incêndio, né? Aquele trabalho de o indivíduo, a edificação, né? Uhum. Então, será que o senhor está expandindo essa ideia? Como que está sendo isso? Érica, obrigado pela pergunta, mas é o seguinte, ó, a base na engenharia de incêndio é que o fogo
é que o incêndio é o produto da interação do fogo com a edificação, com o usuário. E isso está lá nesse livro, está reafirmado nesse livro e é usado como tal. Então, esse método vai considerar isso na medida em que você for olhar a questão das cargas de incêndio, quando você for olhar a questão da caracterização dos compartimentos, também vai estar aí, e, no geral, em todos os outros pontos, também estão. Então, ele permanece essa coisa. Porque qual é a outra que você tem? Que o incêndio é uma combustão descontrolada. Ótimo. Incêndio é uma combustão descontrolada, o bombeiro combate a combustão descontrolada. Ou combate diretamente a combustão, ou as chamas, ou faz primeiro o controle e depois combate as chamas, e isso funciona perfeitamente, a gente sabe que sim. Porém, nós não queremos combater incêndio em bens culturais. Então, nós trabalhamos nós temos que capacitar a edificação e os seus usuários para acabar com o incêndio antes. Tem um pedaço importante, que também não pude colocar aqui, porque não dá tempo também, que é os cenários de incêndio possíveis para a segurança contra incêndio de um bem cultural. Esses cenários são limitados à fase pré-flashover, sendo que na fase pós-flashover, todos os cenários se igualam. Então, nenhuma edificação, vamos lá, nenhum compartimento dentro de uma edificação, e às vezes a edificação toda, vai sobreviver a um incêndio generalizado. Não vai sobreviver, vai perder tudo que tem lá dentro. Então, nossos projetos têm que ser projetos que matem o incêndio na fase pré-flashover. Usando tecnicamente, que extingam o incêndio na fase pré-flashover. Isso é absolutamente necessário. E essa visão disso, para trabalhar com isso dentro desses 10, 11 pontos de projeto, ela parece muito clara quando você considera o incêndio como essa interação, fogo, edificação, usuário, certo? Então, nenhum de nós tem outra liberdade. Quer dizer, qualquer um que contratar o meu projeto, o seu projeto, o projeto de algum de nós, e falar assim, não, eu vou fazer um projeto em que o incêndio se generaliza. Não adianta, vai perder tudo. O incêndio não pode se generalizar, eu tenho que extinguir o incêndio antes. Por isso é que eu fui um tanto crítico com relação com aquela questão de preservar a integridade do bem. Preservar a integridade do bem, sim, porém, na medida do possível, porque o bem só existe quando ele não tem, até o ponto em que ele não tem um incêndio generalizado, porque quando tiver, acaba. Ele deixa de existir. Então, nesse sentido. Ok. Obrigado, professor. As ordens. Denise, você levantou a mão, fica à vontade para abrir seu áudio. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Recentemente eu fiz um artigo sobre projetos de incêndio em bens tomados em Minas Gerais. E esse artigo que eu elaborei, eu percebo que muitas edificações históricas não têm projetos de incêndio, como você levantou nos slides, né? E isso é preocupante, porque recentemente, não, já faz um tempo já, em Congonhas lá, que teve, os conjuntos arquitetônicos foram tombados, e depois houve um incêndio que perdeu duas casas que foram tombadas, né? Então, você vê que ainda há aquela falta de preparo, né? E também
Minas Gerais ter muitos municípios, ainda nem todos os municípios são cobertos com de bombeiros, né? Que geralmente são 92 unidades para 853 municípios, né? Então, tem essa preocupação também, né? De fato, eu abordo isso também no livro. A instituição, o bem cultural que não é servido pelo Corpo de Bombeiros imediatamente. Ele vai ser servido, sim, o bombeiro vai lá, sim, mas ele vai demorar uma viagem para chegar lá, né? E a gente adota isso. Aí entra, vocês observaram que a minha fala, muitas vezes, é radical, no sentido de dizer, não tem jeito, não tem que fazer, porque eu quero marcar que há coisas, há ações que precisam ser tomadas, se você quer não ter ilusão de segurança, porque vai acontecer. Lembra aquele incêndio daquela capela de Santa Rita do Sopa, lá perto de Diamantina, né? Perdeu a capela, aliás, foi reinaugurada a igreja, mas é uma capela, é uma igreja pequena, mas já foi reparada e foi reinaugurada. Quer dizer, quando o bombeiro chegou, porque ele está longe de lá, e o bombeiro não vai fazer milagre, como ele vai fazer milagre né, são 800 e tantas cidades, e você ter isso tudo, você ter uma guarnição em cada local é muito difícil. Então, é preciso que a gente organize, eu defendo isso, brigadas de voluntários, combinada com a detecção de incêndio, para que você consiga extinguir esses incêndios ainda na fase pré-flashover. Do contrário, não vai ter jeito. Eu lembro que estudei aqui numa das dissertações de mestrado, com uma das alunas aqui do curso lá, era curso da engenharia urbana, me parece, o caso da igreja, uma igreja em Monsenhor Horta, aí perto de Ouro Preto. Então, precisa ter lá um esquema para atender, porque o bombeiro vai levar tempo para chegar lá, ué. Então, estava indo bem quando havia a taxa de incêndio, que foi dada como inconstitucional, e nós abordamos em um determinado artigo também, nos atrevemos a abordar em um determinado artigo de que a taxa de incêndio não é inconstitucional, mas, do outro lado, quem estava falando é o ministro do STF, então, né, aqui é um engenheiro, advogado, e lá era um ministro do STF, dizendo que é. Mas esse engenheiro lá de cá entende de risco, e o ministro não entende de risco. Então, lá tem toda a argumentação mostrando que a taxa de incêndio não seria inconstitucional. Mas nessa época, o Bombeiro de Minas se instalou em vários lugares, ampliou, melhorou o quadro e tudo mais. E não é uma taxa pequena, muito menor do que o prejuízo que qualquer um teria com um possível incêndio, e ninguém está livre dele, né? Então, vai ser preciso adotar soluções alternativas como esse. Detecção e alarme é absolutamente necessário para identificar que esse incêndio e antecipar ao máximo a resposta, porque flashover não nos interessa, flashover vai nos levar à perda do bem. Isso é garantido. Muito obrigada, viu? Clara, GD Arquitetos fez uma pergunta no chat. Como é que eu sou um analfabeto nesse negócio, deixa eu ver como é que eu acesso aqui.
Eu estou na apresentação, deixa eu ver aqui, se é aqui. Ver todos os slides, não, deixa eu ver aqui. Câmera. Clique em parar compartilhamentos. Parar compartilhamento. Isso. Cliquei. Abre agora a janela da conferência, a internet. Tá, espera aí. Parar compartilhamento, mas não parou, não parou. Pode simplesmente diminuir ele aqui, será? Ai, Professor, ao Fim da lado apresentação de slides, ao lado para sair. pode ser para na você. parte de baixo e ao lado dos A participantes. apresentação de slides. Eu vou ler a pergunta. Então, você pode ler. Está me ouvindo? A pessoa colocou no chat assim: professor, tudo bem? Tenho formação em arquitetura e estou buscando direcionamento de carreira na área de gestão de riscos. Tenho formação em arquitetura e gostaria de saber se há espaço no mercado para profissionais com esse perfil e como eu poderia me posicionar. Me fala de novo um pedaço dela que eu perdi. A pessoa falou que ela tem formação em arquitetura e está buscando um direcionamento de carreira na área de gestão de risco, e gostaria de saber se há espaço no mercado para profissionais com esse perfil e como ela poderia se posicionar. Sim. Eu entendo, então, que é gestão de risco de incêndio. Gestão de risco de incêndio. E entendo que há espaço, não tanto quanto deveria haver. Quer dizer, há uma dificuldade grande de convencer as pessoas que deveriam fazer projetos. Projetos grandes são muito poucos. Aparecem muitos projetos, aí o pessoal da AMEI sabe melhor que eu e poderia ser consultado, da Associação Mineira de Engenharia de Incêndio, o Gustavo, que é o presidente, o Alisson, Dulce, todos que são da AMEI, que trabalham com o projeto do dia a dia, poderiam ser consultados para dar uma ideia melhor do mercado. Eu trabalho mais com o projeto, além dos projetos estruturais, da verificação da resistência ao fogo de estruturas e o projeto de proteção das estruturas. Então, são projetos maiores, são projetos grandes, edifícios de 10, 15 andares, galpões de 20, 30 mil metros quadrados, e com gestão de risco de grandes monumentos, monumentos tombados grandes, como, por exemplo, a própria Praça Tiradentes em Ouro Preto, conjuntos arquitetônicos grandes, se pegar ali na Igreja do Pilar, ali ainda não foi feito não, mas poderia ser feito, coisas desse tipo. Então, o mercado existe, mas não é tão grande quanto deveria, quanto poderia ser. E no caso do dia a dia, de projetos menores, né, que são projetos centrados no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, projetos centrados na obtenção do AVCB para eventos temporários, esses projetos existem em maior quantidade. E a AMEI está preparada pode orientar você quanto a isso. A própria Carol trabalha nessa área e ela também tem essas informações desse tipo. João Paulo, fique à vontade. Professor Claret, primeiramente é um prazer conhecê-lo. Eu sou o João Paulo, sou engenheiro civil,
né, faço parte aí da AMEI e faço parte também da CEBIM, que é a Câmara Brasileira de BIM. E juntando aí, né, a AMEI, CEBIM, Corpo de Bombeiros, nós estamos com um grupo de estudo relacionado a edificações construídas em madeira engenheirada. Não sei se o senhor já ouviu falar disso. E aí, o nosso principal objetivo, né, é trazer uma atualização da legislação do Corpo de Bombeiros de Minas, né, São Paulo já tem essa atualização, para que sejam viabilizadas edificações construídas com esse tipo de madeira, sabe? Sim. E o senhor até trouxe aí alguns softwares, né, de simulação de incêndio. Tem algum desses softwares que é gratuito, que a gente pode utilizar para fazer testes, alguma coisa do tipo? Se seu interesse for a estrutura, né, em madeira, né? Porque se for, veja bem, se eu tenho uma edificação em madeira, eu tenho que me manter na fase pré-flashover, porque a fase de incêndio generalizado vai destruir boa parte dessa madeira, né? Dessa edificação. Então, para se manter na fase pré-flashover, você vai poder usar as medidas, considerando que é madeira, mas vai poder usar as medidas já convencionais, detecção em alarme, medidas de combate como hidrantes, mangotinhos, chuveiros automáticos e tal. Agora, se a preocupação for manter essa estrutura após o flashover, o que é possível, porque a madeira ela vai se queimar, produzir aquela carapaça de carvão que é isolante, né? E a partir daí ela pode resistir mais um tempo, né? Aí eu não conheço programas gratuitos. Pelo contrário, eles são bem caros. A licença é bem cara. Porém, a madeira, o princípio de projeto da madeira é bastante tranquilo para se fazer sem programas de computador, que determinar qual a dimensão da peça que eu tenho após ela se queimar, qual a dimensão da peça que eu devo ter após a queima, para que ela ainda mantenha sua capacidade portante, né? Então, você Tipo tem a uma peça de 20 por 40, vamos supor que fosse, e ela vai queimar no entorno dela, vamos supor que ela vai queimar 5 centímetros e vai formar, então, essa carapaça de carvão, para de queimar, por um certo tempo, né? Porque depois o carvão trinca e ela passa a queimar de novo. Mas você vai ficar, então, com uma peça de 15 por 35, e ela precisaria ser suficiente para sustentar as cargas que ainda estão atuantes. Então, isso dá para fazer por meio de tabelas, e dá para fazer por aproximação bastante razoável. O pessoal lá de São Carlos, né, tem um laboratório com um estudo de madeiras bastante adiantado, inclusive nessas linhas aqui que eu estou mencionando, né? Mas programa de computador mesmo, a gente tem, e eu uso, que é para concreto e aço, principalmente para estrutura mista, pilares e vigas de aço com laje de concreto, como é que isso resiste ao fogo. E aí você consegue fazer as análises mais complexas e tal. Então, esse aí existe, porém ainda é muito caro, né? Licenças, assim, de 6.000 libras, com a libra a 7,5,
dá uma nota, né? Fica Muito caro. bem caro. Então, tem determinados projetos que justificam, projetos de edifícios altos e tal, justifica, mas fora isso, não vai justificar. Daí, você também, respondendo a pergunta anterior, né, o mercado fica bem mais restrito, né? Se você montar uma estrutura para ficar esperando esse tipo de projeto, fica bem mais restrito. Sim, não, perfeito, professor. Se o senhor puder, né, tiver interesse, eu até gostaria de enviar o material que a gente está elaborando, pelo conhecimento que o senhor tem em estruturas, se o senhor tiver interesse e puder deixar algum contato, pode ser de Sim. e-mail, alguma coisa assim. Sim. Carol, aparece, na gravação vai aparecer o meu e-mail, que eu botei ele aí em 2 lugares. A gente vai disponibilizar a gravação, vou passar a apresentação também, e eu tenho o contato do João Paulo, Clara, se puder, eu posso passar seu contato para ele diretamente também. Tá. É porque aqui eu estou totalmente cego aqui, né? Eu já não estou vendo mais nada aqui, porque o computador, apesar de ser novo, parece que não... Não, mas sem problema. Ô, João Paulo, você me cobra, eu te envio o contato do Claré e o e-mail dele. Não, perfeito, Carol, muito obrigado. Professor, novamente um prazer em conhecê-lo. Prazer, João Paulo, eu vejo você aí no grupo, Aí. eu passo aí no grupo da Perfeito. MEI, eu vejo você participando lá. Ah, perfeito, perfeito. Um abraço, professor. Boa noite, pessoal. Claré, finalizar as dúvidas aqui, o pessoal agradeceu, falou que foi uma ótima palestra, foram ótimos conhecimentos, a gente gostaria de agradecer também pela live, foi uma ótima palestra aqui, um ótimo conhecimento para todos. E em umas próximas oportunidades, a gente vai agendando outras lives aí para a gente poder conversar um pouco mais. Sem dúvida. Eu que agradeço a atenção de todos, peço desculpas por esses transtornos aqui, esses transtornos aqui. Minha mulher já chegou aqui falando que eu tenho que dominar isso, que eu tenho que aprender isso, que é um absurdo não saber, realmente é. Mas eu sei outras coisas. Essa daí eu não sei, não. Mas aos pouquinhos a gente vai organizando. Hoje deu tudo certo, foi ótima a live. Muito obrigado a todos, então. Obrigada a todos, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite.